Antes que o mistério de Pedra Viva atraísse novos aventureiros, antes que a neblina se tornasse um muro entre o vilarejo e o restante do mundo, outros já haviam tentado enfrentar aquilo que se escondia nas profundezas da pedreira. Eles eram conhecidos como a Ordem da Última Aurora, um pequeno grupo de aventureiros experientes que viajavam pelas regiões montanhosas, resolvendo problemas que poucos tinham coragem de enfrentar. Entre eles havia Sir Albrecht, um cavaleiro veterano que havia lutado em guerras distantes; Lyrena, uma maga estudiosa das antigas civilizações; Doric Pedra Cinza, um anão que conhecia a linguagem das montanhas; Keir Sombra Passo, um ladino que via perigos antes mesmo que eles surgissem; e Padre Alvin, um clérigo devoto da luz da guerreira Lux Bellator. Eles chegaram a Pedra Viva atraídos por relatos estranhos. Pessoas desaparecendo por algumas horas, moradores jurando ter vivido o mesmo dia 2 vezes, e trabalhadores da pedreira que afirmavam ouvir ecos de passos que não eram seus. Para aventureiros como eles, aquilo parecia apenas mais um mistério a ser resolvido. No início, Pedra Viva parecia apenas uma vila comum, pequena, silenciosa, cercada por montanhas antigas. Mas bastaram poucos dias de investigação para que percebessem algo perturbador. O tempo ali não corria de forma natural. Relógios paravam, velas queimavam sem diminuir. E às vezes, uma conversa parecia acontecer novamente com palavras quase idênticas. Foi Doric quem descobriu a primeira pista verdadeira. Enquanto investigava os registros antigos da pedreira, ele encontrou uma menção esquecida a uma câmara selada nas profundezas da montanha. A partir daquele momento, a expedição estava decidida. Se algo estava distorcendo o tempo em Pedra Viva, provavelmente se escondia na pedreira abandonada. A descida começou ao amanhecer. Túneis antigos serpenteavam pela montanha, alguns parcialmente desmoronados, outros mergulhando em escuridão completa. Foi ali que Kay percebeu o primeiro sinal real de perigo. No chão da caverna havia pegadas. Mas não eram pegadas de moradores, nem de criaturas. Eram as próprias pegadas do grupo, marcadas na poeira, como se eles já tivessem caminhado por aqueles túneis antes. Ninguém soube explicar aquilo, e ainda assim continuaram avançando. No fundo da pedreira encontraram a câmara, uma sala circular de pedra lisa, antiga demais para pertencer à história conhecida da região. No centro dela havia um pedestal negro, e sobre ele repousava um artefato estranho, um relicário. Dentro dele parecia existir algo impossível de descrever, como se um único instante estivesse preso dentro de um cristal. Lyrena foi a primeira a compreender o perigo. Os símbolos gravados no pedestal falavam de algo antigo, algo que não deveria existir livre no mundo, algo que se alimentava do próprio tempo. A decisão foi rápida: destruir o relicário. Sir Albrecht levantou sua espada. Padre Alvin começou uma oração. E foi nesse momento que perceberam que não estavam sozinhos na câmara. Atrás do pedestal, a sombra da sala começou a se mover. Não como um corpo caminhando, mas como se a própria escuridão estivesse inclinando sua forma. A criatura não atacou primeiro. Ela apenas observou. E então algo estranho aconteceu. Os aventureiros perceberam que alguns segundos simplesmente desapareceram. Alvin terminou uma oração que não lembrava de ter começado. A espada de Albrecht já estava em movimento. Sem que ele lembrasse de levantá-la, a luta começou. Mas lutar contra aquela entidade era como tentar cortar um reflexo na água. Golpes atravessavam a sombra. Magias aconteciam atrasadas. Flechas voltavam para a aljava como se nunca tivessem sido disparadas. Foi então que Kael fez a descoberta que selaria o destino do grupo. No chão da caverna, perto do pedestal, havia um corpo, vestindo o mesmo manto que ele usava. Era ele. Ou melhor, uma versão dele. Logo perceberam que havia outros fragmentos de tentativas anteriores, ecos de batalhas que haviam acontecido e sido devoradas pelo tempo. Lyrena entendeu a verdade tarde demais. Aquela criatura não apenas matava seus inimigos, ela consumia os instantes em que poderia ser derrotada. Cada tentativa falha desaparecia da história, como se nunca tivesse existido. A última coisa registrada nos fragmentos do diário de Lyrena diz apenas: se alguém encontrar isto, não destruam o relicário.
Isso apenas fortalece a criatura. Depois disso, o relato termina, e Pedra Viva mergulhou definitivamente em seu estranho ciclo de noites repetidas. Desde então, novos viajantes às vezes encontram o caminho até a vila, atraídos por coincidências difíceis de explicar, como se alguma força invisível continuasse tentando dar à história mais uma chance de terminar de forma diferente.